Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. A igreja abre as vossas Bíblias em Números 22. Santo é o nome do Senhor. Números 22. Amém? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera os amoreus, e Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. Estes enviou um mensageiro a Balaão, filho de Beor, Pertó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, parado está defronte de mim, Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões do Medianita, com preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passe aqui esta noite e vos darei a resposta como o Senhor me fala. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito és. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, meu Deus, meu Pai, que nós estamos diante da Tua amada presença, meu Pai. Oh, meu Deus, que eu venho clamar, meu Pai, a Tua misericórdia, Senhor. Que eu venha suplicar a Tua compaixão, meu Pai. Oh, meu Deus, porque só o Senhor tem poder, meu Pai, de falar aos nossos corações, Senhor. Oh, meu Pai, só o Senhor sabe, meu Pai, porquê dessa palavra, meu Pai. E nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra de forma nenhuma ela volta vazia. Oh, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, fala conosco, meu Pai. Oh, meu Pai, por amor do Teu santo nome, meu Pai. Por amor, meu Pai, do Teu povo, Senhor. Fala, meu Pai, aos nossos corações nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, eu confesso, quando eu estava ali na minha casa, eu falei com o Senhor que eu ia vir hoje, porque eu queria muito receber. E aí, depois a irmã, faltando poucos minutos, ela me mandou mensagem e falou que era para mim abrir o culto. Só que aí, quando a gente estava vindo, o Pedro ligou para a Valéria e o vô dele pediu para falar, né? E ele falou que ele abre o culto. Eu falei: ai, Pedro, então agora eu não entendi. Aí a gente ligou para a irmã e a irmã falou que não, que era para pregar. Né, irmãos? Então, assim, né, que Deus venha usar de misericórdia, que o Senhor possa falar aos corações, né? Que Deus sabe a necessidade, né? Irmãos, nós vemos a palavra do Senhor, é uma palavra bastante conhecida, né, de todos, principalmente aí fora. Muitos já ouviram, eu já ouvi muitos falar a respeito de Balaão, até mesmo porque eles usam muito em questão da jumenta.
Mas nós vemos a palavra do Senhor. O Senhor, ele tinha um povo escolhido. O Senhor tinha o povo de Israel, e o Senhor faz uma obra maravilhosa ali na vida do pessoal, do povo de Israel, libertando, tirando aquele povo do Egito, aonde eles viviam escravizados, aonde ali Faraó aumentava ali, escravizava aquele povo, porque eles não queriam que aquele povo buscasse ao nosso Deus, mas o nosso Deus tinha o seu povo, o Senhor tinha uma obra a realizar através do seu povo, e ali o Senhor tira aquele povo do Egito, e aquele povo começa a peregrinar ali no deserto, e nós vemos que ali aquele povo, eles cresciam, eles se multiplicavam sobre a face da terra, e todos que estavam ao redor ouviam as grandezas e as maravilhas que o Senhor operava através do povo de Israel. Nós vemos uma certa feita ali em Jericó, ali Raabe, ela ouviu falar do povo de Israel, ela ouviu falar que o Senhor fazia coisas tremendas através do seu povo, que o Senhor destruía os seus inimigos, e era notório o poder do Senhor através daquele povo. E nós vemos aqui nessa passagem, aonde o povo de Israel se acampou ali nas campinas de Moabe, e aquele rei dos moabitas muito temeu, porque ele sabia que aquele povo era um povo poderoso, ele sabia que o Senhor operava através daquele povo, e ali aquele rei muito se incomodou, e falou: se esse povo parar aqui diante de nós, eles vão lamber tudo que é nosso, eles vão tirar tudo que é nosso, porque aquele povo, ele é poderoso. E ali ele chama ali a Balaão, e chama Balaão para poder amaldiçoar aquele povo, e ele envia ali os seus mensageiros a Balaão, ele envia os encantamentos para convencer o coração de Balaão, mas nós sabemos que ninguém pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. Oh, meus irmãos, ninguém pode revogar aquilo que o nosso Deus determinou. Mas é verdade que sempre se levanta contra o povo do Senhor. Nós vemos lá em Esté que aquele povo ali também foi perseguido, o povo judeu, porque ele era uns povos muito numerosos, e ali Amã muito se incomodou contra aquele povo. Ele sempre tramou contra aquele povo. Sempre, irmãos, se levantaram pessoas para destruir o povo de Deus, mas nós sabemos que quem está conosco é mais forte, mais poderoso. Aleluias. E por mais que eles tentem, irmãos, por mais que ele faz obras, que eles levantam laço contra as nossas vidas, ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. E nós vemos que aquele povo chegou até Balaão, e eles acharam que Balaão poderia amaldiçoar, que ele poderia abençoar, mas não vinha de Balaão. A bênção, ela vinha do Senhor nosso Deus. E Balaão consulta a Deus, e o Senhor fala com eles que era para despedir aquele povo, que não tinha como alguém amaldiçoar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque aquele povo era um povo bendito do Senhor. Irmão, você é um povo bendito do Senhor. Sabe por que o inimigo luta tanto contra a sua vida? Porque ele contempla o poder que está na sua vida, que vem do nosso Deus. Você é um povo bendito do Senhor. Mas aquele rei, ele continuou a insistir. E Balaão, naquele primeiro momento, ele tinha que ter ficado com aquilo que o Senhor falou, mas ele não obedeceu, e novamente aquele rei envia novamente aquelas pessoas até Balaão, e Balaão vai com eles, e no caminho ele vai montado na sua jumenta. Eu falei que é uma palavra conhecida, porque todo mundo conhece da jumenta, mas a jumenta, ela foi uma vergonha para Balaão, porque a jumenta, ela conseguiu ver o anjo do Senhor, e por 3 vezes a jumenta desviou do anjo, mas Balaão estava cego, ele não entendeu que ele não poderia amaldiçoar. Ele tinha ouvido que o Senhor falou, mas mesmo assim ele insistiu. E ali o Senhor fala com ele,
O Deus abre a boca daquela jumenta e fala com Balaão. Era para ele ter ficado abismado e não ter insistido. Mas ele continuou. Mas ele sabia que não poderia revogar aquilo que o Senhor determinou. E o Senhor, Ele sempre peleja em favor do teu povo. O Senhor, Ele guarda, meu Pai, a sua igreja, meus irmãos, como a menina dos seus olhos. Talvez você está entristecido porque a luta é muito grande. Você tem visto que sempre tem vindo revelações que o diabo está lutando contra você, que tem sido feito obras contra a sua vida. Mas não se entristece não, meu irmão. É porque o diabo viu que você tem o poder de Deus na sua vida. Ele sabe que você é um povo bendito do Senhor, mas ele não pode permanecer. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus, Ele não permite que o nosso inimigo triunfa sobre nós. Nós sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos vencer o nosso inimigo. Mas o Senhor, nosso Deus, peleja por nós. O Senhor, nosso Deus, peleja por nós, meu irmão. E o Senhor, Ele te vê como o povo bendito dEle. A luta está grande, eu sei que está. Eu sei que o inimigo tem lutado fortemente. Mas você é um povo bendito do Senhor. Você é um povo bendito. É por isso que a luta está travada. É por isso que o inimigo tem insistido tanto. Sabe por quê? Porque talvez você olha para você, você não consegue ver. Mas aqueles que estão lá fora, eles conseguem ver o poder do Senhor na sua vida. Ele consegue ver a glória do Senhor na sua vida. Ele sabe que você é um povo bendito do Senhor. Mas nessa noite, meu irmão, aquele rei, ele tentou de todas as maneiras. Balaão se deixou se levar. Mas no final Balaão falou: não tem como revogar aquilo que Deus determinou. E o Senhor é que abençoa as nossas vidas. Não tem como, irmão, a maldição alcançar você, porque Deus te abençoou. O Senhor te abençoou e Ele diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele, irmão, Ele não muda. O homem muda. O homem pode falar uma coisa aqui e 5 minutos depois ele falar assim: não é assim, não falei assim. Mas o nosso Deus, Ele não mente, meu irmão. Ele não mente. E não há nada que possa revogar aquilo que Deus determinou. Balaão falou com ele: nem que você me desse uma casa cheia de pratas, cheia de muitas riquezas, eu jamais poderei revogar o que Deus determinou. Irmãos, por mais que o inimigo ele ganha, porque as pessoas que são usadas por Satanás, ela ganha alguma coisa para poder tentar contra as nossas vidas. Mas lembre sempre que desde aqui eu nunca vi nessa palavra, desde Gênesis a Apocalipse, o povo do Senhor ser confundido, o povo do Senhor ser envergonhado. Eu nunca vi o inimigo do nosso Deus prevalecer contra eles, porque é o nosso Deus que nos guarda. É o nosso Deus que nos guarda, irmãos. E no Senhor nós somos mais do que vencedor. Oh, meus irmãos, nós temos um Deus tremendo demais. E talvez você que está ouvindo, você ainda não faz parte desse povo bendito. E o inimigo tem lutado contra a tua vida. Ele tem angustiado o teu coração. Mas hoje o nosso Deus, o mesmo Deus
que era a favor daquele povo, o povo de Israel. Ele te convida a fazer parte do povo dele, para que você possa ser guardada por ele, porque o Senhor, ele guarda aquele que ele ama. O Senhor abençoa o seu povo. Aleluia. E que fique essa palavra nessa noite, irmãos. Amém. Até aqui o Senhor falou. Vamos receber a jovem Valéria nessa noite com palmas e glória a Deus.